canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra. Gostaria de compartilhar com você, gostaria que você chegasse perto. Hoje eu gostaria de falar sobre a liberdade, uma liberdade do ponto de vista de uma sociedade sem Deus e uma liberdade do ponto de vista do projeto de Deus executado por Jesus. Bom, eu gostaria então que você me acompanhasse até o final deste vídeo. Eu tenho certeza que esta palavra vai de encontro ao teu coração. Gostaria de fazer uma leitura breve no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, a primeira coisa que eu gostaria só de contextualizar aqui é esse chamado de Jesus, né? Essa delicadeza, quando Jesus respeita a questão da liberdade, respeita a questão do livre-arbítrio, quando ele fala: se alguém quiser vir após mim. Bom, e aqui o que também me chama a atenção é que a gente verifica que tem algo que está posto, uma constatação, quando ele diz: todo mundo tem uma cruz, independente se você serve a Deus ou não serve a Deus. Todo mundo tem uma cruz. E o que é que representa a cruz? A cruz representa a tua história. E dentro da sua história, você teve muitas experiências ruins e experiências boas. E as experiências ruins que geraram traumas, as experiências ruins que deixaram feridas abertas, as experiências ruins onde causaram inimizades, as experiências ruins que hoje você tem que lidar com sentimentos que não cessam, de confrontos, de guerras, ou talvez coisas que chegaram, te acometeram, que você também não usou a sua liberdade para escolher determinada coisa. De fato, chegou na tua vida e você tem que lidar com mais essa questão que te faz sofrer. Bom, por que eu estou dizendo isso? A tua história ela está permeada de experiências que você lida com essas experiências ruins e boas até aqui. E você tem que lidar com elas. E quando Jesus vem e fala assim, pega a tua cruz e siga-me, pega a tua história com tudo que ela tem de ruim e de bom, tudo aquilo que te faz sofrer ainda nos dias de hoje, ou te faz feliz nos dias de hoje, e me segue-me. E segue, né? E segue-me. Então, essa é a questão. A cruz é justamente isso. Agora, o que me chama a atenção é que também aqui tem 3 conselhos, né, para aqueles que resolverem seguir os passos de Jesus, que é negar a si mesmo, que é tomar a sua cruz e segui-lo, que vai ter agora uma nova proposta, um novo caminho. Mas antes de mergulhar mais aqui, eu gostaria de falar um pouco dessa liberdade em uma sociedade sem Deus, que na verdade, de fato, quando você fala de liberdade, eles encaram a liberdade, ou eles entendem a liberdade como viver sem regras, né? É uma sociedade, principalmente os jovens, os nossos adolescentes, na primeira oportunidade que tiver, eles vão burlar as regras, e na cabeça deles ter liberdade é viver livremente. Do ponto de vista do projeto de Deus executado por Jesus, viver a liberdade é viver com regras. A gente pode ver isso desde o princípio, desde o começo, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus vai falar com Adão e Eva, ele fala: vocês podem desfrutar desse lugar, viver como vocês bem entenderem, desfrutar de todos os frutos, mas tem um fruto que vocês não podem tocar, que senão abrirá o entendimento do bem e do mal. Então esse fruto não comereis. Bom, ele fala: você tem liberdade, em outras palavras, mas tem uma regra. Isso se estende por toda a palavra do Senhor. A gente observa que quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente é liberto, mas a gente tem que cumprir algumas regras que nos faz cumprir o propósito de Deus e nos conduz ou nos leva para uma estrada que vamos chegar no céu um dia. E temos benefícios, como diz Tiago, que aquele que ouve a minha palavra e pratica será bem-aventurado naquilo que fizer. Se nós cumprirmos as regras, seremos bem-aventurados naquilo que fizermos. Bom, isso está posto. Agora, o que me chama a atenção é quando Jesus diz assim: se alguém vir após mim, negue a si mesmo, pegue a tua cruz. Bom, a tua cruz, as tuas experiências que você viveu até aqui, elas só aconteceram porque você usou a sua liberdade que Deus respeita. E essa liberdade que envolve o desejo e a busca, através desse desejo e dessa busca você viveu muitas experiências, né? Eu estou falando daquelas
que foram provocadas por você mesmo. Tem algumas que chegou na tua vida que você não escolheu e você tem que lidar com esse sofrimento, com essa dor ou com essa alegria e que chegou de fato na sua vida sem você utilizar a sua liberdade de escolha, né? Eu estou falando daquelas que você escolheu entrar por um caminho e você escolheu buscar alguma coisa e você se decepcionou e gerou feridas que até hoje não se curou, gerou cicatrizes, gerou marcas, né? Relacionamentos que se romperam e gerou muito sofrimento, né? E é isso, relações com filhos que foi turbulenta e gerou hoje sequelas, marcas, cicatrizes, né? Sofrimento. Então eu estou dizendo disso, mas você se utilizou da sua liberdade. Então a cruz, parte dela é construída esses cenários de sofrimento, foi porque você escolheu ou decidiu ou buscou coisas que te colocaram em um caminho e você chegou em algum endereço e esses endereços te fez sofrer, te deixou marcas, sequelas. Então é essa questão dessa liberdade. E é outro ponto que é interessante, que a liberdade ela fica num terreno muito perigoso quando a gente pensa numa sociedade sem Deus, porque o interesse de uma sociedade sem Deus e aquilo que o inimigo também coloca e atiça ou coloca como tentação na vida do ser humano, ou podemos colocar 70%, 80%, ou até na sua totalidade, é que nesse projeto do mundo, vamos colocar assim, a busca maior é por o quê? Por fama, dinheiro e poder. Aquilo que inclusive Satanás ofereceu para Jesus no deserto, quando ele falou, todos esses reinos serão seus se você se dobrar diante de mim. Então uma pessoa que herda todos os reinos, automaticamente ela vai ter fama, vai ter dinheiro e vai ter poder. É a proposta que o inimigo fez para Jesus naquela ocasião. Mas então, no mundo também é assim, as pessoas, a grande maioria está em busca de fama, de dinheiro e de poder, né? E nessa busca por essas coisas é aonde a liberdade entra e entra uma outra coisa, quer dizer, você decide buscar alguma coisa porque você tem um desejo e as pessoas desconhecem as armadilhas do desejo. O desejo, ele nunca vai ser satisfeito. Então uma pessoa fica numa busca incansável por uma determinada coisa, quando chega lá acha que vai ser feliz e o desejo é canalizado por uma outra coisa. Quando você chega nessa outra coisa, o desejo é canalizado por uma outra coisa. E nessa busca que nunca vai se cessar, só gerando ansiedade, gerando, né, esforços, né, da sua parte, e que de fato nunca vai chegar, né, a esgotar, né, ou satisfazer o seu desejo. Mas, né, e o inimigo coloca justamente essa isca para o ser humano não deixar de continuar buscando o tempo todo essa fama, esse dinheiro, esse poder. E nessas buscas ele vai montando as suas armadilhas e vai prendendo muitas pessoas nesse território das emoções, com medo, com insegurança, com depressão, com angústias, né, com frustrações. E aí ele vai aprisionando as pessoas, porque é nesses ambientes de fama, é nesses ambientes de essa busca compulsiva por dinheiro, é nesses ambientes dessa busca pelo poder, é que as pessoas vão se perdendo, vão perdendo a mão e vão se aprisionando. Bom, e aí você percebe então o quanto nós somos privilegiados quando entregamos as nossas vidas a Cristo, né? E aceitamos o projeto de Deus executado por Jesus. Porque nesse projeto, e uma coisa que eu esqueci de dizer, nesse projeto do mundo, né, onde eles buscam, o que tem como alvo a busca pela fama, dinheiro e poder, tudo isso no final visa a satisfação da carne, né? É você deixar a carne desfrutar de toda essa busca, a carne que é a grande beneficiária de toda essa busca do ser humano. Diferente do projeto de Deus, que o projeto de Deus não busca
fortalecer os desejos da carne, busca fortalecer a vida no espírito, né? Que aí entra o belo, né? Que é aqueles que vêm adorar ao Senhor, vêm o espírito em verdade, entender as coisas, discernir as coisas no universo espiritual. O projeto de Deus visa salvar a vida do homem e levar ele para aquele lugar extraordinário. No projeto de Deus, diferente da do mundo, porque o mundo nessa busca por fama, dinheiro e poder, ele se torna cada vez mais egocêntrico, porque aquele que chegar mais longe, ele vai ser idolatrado, ele vai ficar famoso, ele vai ter dinheiro e vai ter poder. Então, as pessoas, elas buscam cada vez mais chegar e não estão muito preocupadas se estão se tornando cada vez mais egocêntricas. Num projeto de Deus, além de te levar para o céu, ele te ensina a, nessa busca, o grande interesse de Deus para a sua vida é se preocupar com o próximo. E isso é extraordinário, porque tem uma coisa aqui que é interessante nesse projeto de Deus, né? Quando ele fala, quando aqui nós lemos esse versículo, que ele fala que se alguém quiser vir após mim tem que se negar, porque se você não se negar, você vai cair também nessa armadilha de busca por fama, dinheiro e poder. Então, e aqueles que não conseguem chegar em lugar nenhum, também vai para as drogas, se sente pequeno, se sente um nada, e esse se sentir um nada, aí o inimigo faz convites para vir para as drogas, para o entorpecente, quer dizer, para os entorpecentes, para a bebida, para de alguma forma te acalmar ou fazer você esquecer de quem você é e aonde você chegou em lugar nenhum. Então, essas coisas que o inimigo aproveita para jogar as suas investidas. E agora você observa, né? No projeto de Deus, por que tem que perder a vida? Porque o projeto não visa o egocentrismo, né? O projeto de Deus visa beneficiar o próximo. No projeto de Deus não visa juntar tesouro na terra, mas juntar um tesouro no céu. No projeto de Deus não te convida a praticar o pecado. No projeto de Deus te ensina a se afastar do pecado. E aí, só nisso você evita uma série de problemas na sua vida. O inimigo, no projeto do mundo, que é fama, dinheiro e poder, são ambientes, ou quando as pessoas chegam, que eles estão muito propícios a praticar o pecado num nível mais profundo. E isso aprisiona a alma, isso vai acabando com o corpo, dependendo do tipo de prática de pecado. No projeto do mundo, você vai arquitetando o pecado e você pratica como um estilo de vida. No projeto de Deus, você, se acontecer, você chegar a pecar, vai ser considerado apenas um acidente e não uma prática. Bom, diante desse contexto que eu estou trazendo, a gente tem que pensar na liberdade de um outro jeito, porque quando a palavra do Senhor diz que a liberdade do ponto de vista do projeto de Deus executado por Jesus é viver com regras, é porque a gente está tentando de alguma forma cumprir a palavra do Senhor. Dentro do propósito de Deus, nós temos deveres, e quando nós cumprimos esses deveres, além de nós cumprirmos o propósito e cada vez mais estar mais próximo de chegar ao céu, nós também somos beneficiados. Nós somos pessoas que cumprem, as regras e somos livres. E vamos cada vez mais se tornando cada vez mais livres. Aqueles que estão no mundo, eles vivem sem regras e cada vez mais vão se aprisionando. Seja no território das emoções, que hoje está sendo a maior das prisões, né? Tem muitas pessoas presas no território das emoções com medo, com ansiedade, com depressão, com inseguranças e muitas outras coisas. E às vezes essa liberdade leva pessoas até cometerem atos que eles perdem a liberdade
na totalidade, sendo presos, o corpo, né, que vai para as cadeias, né, humanas, que não pode nem mais sair, ter liberdade de transitar pelo mundo. E aqueles que não chegam a esse ponto, vivem suas vidas longe disso, mas também se tornam prisioneiros no território das emoções, como disse anteriormente. Então, de fato, pensar na questão da liberdade, obviamente que tem muitas outras coisas. A liberdade você pode falar de muitas coisas, mas eu queria apenas deixar essa reflexão, né, para que você pense, né, o que você tem feito com a sua liberdade, né? Será que você também está encaixado nessas buscas que a sociedade coloca? Mulheres em busca de um corpo perfeito, homens em busca de um corpo perfeito, e aí e a única coisa que vai objetivando na vida são essas coisas, buscando de fato fama, dinheiro e poder. Não que você não possa fazer essas coisas, mas de fato entenda que existe um projeto maior que rege todas essas coisas, que Deus quer que você se encaixe nesse projeto, viva a sua liberdade cumprindo as regras, e os seus sonhos, as coisas que você deseja vai vir a reboque e você vai ser extremamente uma pessoa feliz. Então fico com esta palavra e que Deus te abençoe.